Vamos falar sobre simplificação de fração. A gente viu que para criar frações equivalentes, basta multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número. Por exemplo, 3/4, eu posso multiplicar o meu numerador e o denominador pelo mesmo número. Vamos chutar aqui qualquer número, 4. Então, 3 vezes 4 dá 12. 4 vezes 4 dá 16. Elas são frações equivalentes. A gente pode continuar fazendo isso. Vamos multiplicar agora por 2. 12 vezes 2, 24. 16 vezes 2, simplificação de fração. A gente viu que a gente pode criar frações equivalentes multiplicando o numerador e o denominador pelo mesmo número. Por exemplo, 3/4. Se a gente multiplica o numerador e o denominador pelo mesmo número, vamos dizer 4, a gente vai encontrar uma fração equivalente, que seria 12 sobre 16. E a gente pode continuar fazendo isso. Vamos multiplicar agora por 2, o numerador e o denominador. 12 vezes 2, 24. 16 vezes 2 vai dar 32. Mas a gente pode perceber também que essas frações vão ficando cada vez maiores, ou seja, os números vão ficando cada vez maiores. Mas, na verdade, elas querem dizer a mesma coisa, a mesma quantidade. Então, existe uma forma mais simples de escrever a mesma quantidade. A forma mais simples sempre é o menor número possível que a gente pode usar para representar a mesma coisa. Esse exemplo que a gente criou agora seria uma forma mais complicada de dizer a mesma coisa. Entre 3/4 e 24 sobre 32, se essas duas frações querem dizer a mesma coisa, o mais simples é quando a gente usa números menores. Ou seja, 3/4 é mais simples do que 24 sobre 32. E como é que a gente pode simplificar uma fração? Da mesma forma que a gente pode criar uma fração equivalente multiplicando os numerador e o denominador, a gente pode encontrar uma fração equivalente dividindo. Então, como é que a gente faz para simplificar essa fração aqui? 4 sobre 8. A gente sabe que se a gente multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número, a gente encontra uma fração equivalente, só que uma fração mais complicada, porque os números vão ser maiores. Então, para simplificar essa fração, a gente tem que encontrar uma fração equivalente, só que com números menores. Ao invés de multiplicar, a gente vai ter que dividir. E a gente vai ter que dividir pelo mesmo número. Existe algum número que dá para dividir o 4 e o 8 ao mesmo tempo? E que número é esse? A gente pode dividir por 2, o 4 e o 8, mas a gente pode dividir também por 4. Vamos ver como é que fica nos dois casos. O 4 divididos por 2 vai dar 2. E o 8 divididos por 2 vai dar 4. Então, elas são equivalentes porque a gente usou a mesma conta no numerador e no denominador, a conta de divisão. E a gente encontrou uma fração mais simples, porque os números são menores. Mas vamos dividir agora por 4. 4 divididos por 4 dá 1. E 8 divididos por 4 dá 2. Encontramos uma outra fração equivalente. Ora, a gente não precisa parar aqui no 2 sobre 4. A gente pode continuar dividindo. Existe algum número que dá para dividir o 4 e o 2 ao mesmo tempo? Existe, é o 2 de novo, né? E se a gente dividir o numerador e o denominador por 2, a gente vai encontrar, de novo, essa fração 1 sobre 2. Então, 1 sobre 2 é a fração mais simples possível, que diz respeito à metade. Por que é a mais simples possível? Existe algum número que dá para dividir o 1 e o 2 ao mesmo tempo? Olha, existe, é o 1. Só que se a gente dividir esses números por 1, vai ser ela mesma. A gente vai acabar voltando. 1 divididos por 1 é 1, 2 divididos por 1 é 2. E no final das contas, a gente acaba na mesma fração. Então essa é a fração mais simples. Para ver se a fração está na forma mais simples possível, a gente tem que ver se existe algum número que dê para dividir o numerador e o denominador ao mesmo tempo. Vamos pensar em outros exemplos. 3/8. Existe algum número que dê para dividir o 3 e o 8 ao mesmo tempo? Não existe. Então, essa é a fração mais simples possível. E 3/9?
Existe algum número que dê para dividir o 3 e o 9 ao mesmo tempo? Existe, é o próprio 3. 3 divididos por 3 dá 1. 9 divididos por 3 dá 3. Então, a forma mais simples dessa fração é 1/3. Outro exemplo agora. 20 sobre 40. Existe algum número que dê para dividir o 20 e o 40 ao mesmo tempo? Existem vários, né? Existe o 2, existe o 10, existe o 5. Vamos escolher o maior possível para poder simplificar o mais rápido possível. Então vamos dividir por 10 primeiro. Na verdade a gente poderia usar o próprio 20 para dividir, mas vamos por partes. Então, ó, 20 divididos por 10 vai dar 2. E o 40 divididos por 10 vai dar 4. Acabou a nossa simplificação? Não. A gente pode continuar pensando em um número que dê para dividir o 4 e o 2 ao mesmo tempo. Esse número é o 2. Então, vai dar 1 sobre 2. E de novo a gente volta na metade. O que a gente não pode fazer é, por exemplo, se a gente tem 9 sobre 8 e a gente resolve dividir o 9 por 3, porque o 9 dá para dividir por 3, e o 8 dividir por 2. Isso daria na fração 3 sobre 4. E elas não são equivalentes. Por que elas não são equivalentes? Porque o numerador e o denominador não foram divididos pelo mesmo número. Eu teria que dividir tudo pelo mesmo número. Eu poderia dividir o 9 por 3, que dá 3, mas eu não posso dividir o 8 por 3, porque o 8 não é divisível por 3. Então, nesse caso aqui, 9 sobre 8, não existe... A fração mais simples possível é ela própria, porque não existe nenhum número que dê para dividir o numerador e o denominador ao mesmo tempo. Se eu dividisse 8 por 3, daria um número com vírgula. E a gente não usa números com vírgula para representar a fração.